Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos à primeira aula da Proficiency Week, um evento 100% online e gratuito, onde com 3 aulas eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber para atingir fluência em inglês estudando sozinho. Então, mais especificamente, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber para desenvolver a fala de vocês em inglês. Aí, na próxima aula eu vou explicar para vocês como que vocês podem desenvolver a compreensão de vocês, o famoso listening em inglês. E aí, na última aula eu vou explicar para vocês como que vocês podem trabalhar no ganho de vocabulário de uma forma eficiente. Então, as 3 habilidades que, na minha opinião, são as principais para todo mundo que quer ser fluente em inglês. É claro que nós vamos ter outras habilidades como a leitura e a escrita, por exemplo, mas eu acredito que se você quer utilizar o inglês com fluência no teu dia a dia, é isso que você vai precisar. Você vai precisar ser capaz de falar, expressar as suas ideias em inglês, você vai precisar ser capaz de entender aquilo que as pessoas falam e, é claro, você vai precisar de um bom vocabulário para você conseguir falar e entender diferentes assuntos. E nesse evento aqui, você vai adquirir todo o conhecimento que você precisa para trabalhar no desenvolvimento de todas essas habilidades, beleza? Então, sem nenhuma enrolação, vamos passar para o assunto dessa aula, que é o desenvolvimento da fala em inglês. E eu acredito que, primeiro de tudo, você deve estar se perguntando, tá, mas será que é possível trabalhar no desenvolvimento da fala estudando sozinho? Ou eu vou precisar conversar com pessoas em inglês, fazer aulas de conversação, até mesmo ir para outro país para conversar com falantes nativos de inglês? Então, a resposta é muito simples. Você não precisa conversar com outras pessoas para desenvolver a sua fala. É possível você desenvolver a sua fala estudando sozinho, e se você aplicar a técnica que eu vou passar para vocês aqui, com todos os passos bem certinho, você vai perceber que não só é mais fácil desenvolver a tua fala com essa técnica, mas ela é ainda mais eficiente. É mais eficiente você desenvolver a tua fala com essa técnica do que praticando com outras pessoas. E você já vai entender o porquê disso, beleza? Então, a técnica que eu vou explicar para vocês é conhecida como Self-Talk, é uma técnica utilizada no mundo todo e eu mesmo já falei com vocês aqui no canal algumas vezes sobre ela, mas eu acredito que eu nunca expliquei para vocês com todos os detalhes como que vocês podem colocar ela em prática da maneira que eu vou fazer agora. Então, primeiro de tudo, por que e como que essa técnica funciona? Então, a ideia do self-talk é muito simples. Imagina que você quer praticar a tua fala em inglês e aí, para você fazer isso, você começa a fazer aulas de conversação. Então, você está conversando com o teu professor em inglês e ele está fazendo perguntas para você responder. E aí, em algum momento, o teu professor te pergunta, por exemplo, como que é morar no Brasil? Então, em uma aula de conversação, você ouviria essa pergunta e aí você responderia, certo? Então, a ideia do self-talk é que você não precisa ter alguém te fazendo uma pergunta para você responder ela. Você pode simplesmente imaginar essas perguntas que você ouviria no teu dia a dia e aí você pode responder elas sozinha. Só que você vai responder essas perguntas sozinho exatamente da mesma maneira que você responderia se você estivesse conversando com alguma pessoa. Então, obviamente, se você entregar essa resposta sozinho, exatamente da maneira que você entregaria para o teu professor, por exemplo, a prática vai ser a mesma. Você vai estar praticando o inglês exatamente da mesma maneira que você praticaria em uma aula. E é por isso que o self-talk funciona. Obviamente, se você aplicar o self-talk dessa maneira, se você entregar as respostas de uma maneira natural para perguntas que você ouviria no teu dia a dia, a prática que você vai ter sozinho é a mesma que você teria se você estivesse conversando com outra pessoa. Só que, é claro, na teoria isso funciona muito bem. Só que, por exemplo, se nesse momento você colocasse essa aula no pause e você tentasse responder essa pergunta que eu fiz agora, por exemplo, como que é morar no Brasil em inglês, é muito provável que, se você não for um aluno avançado, você sinta dificuldades. E isso é normal, porque não é tão simples assim você simplesmente começar a falar inglês. E é por isso que a gente vai ter um passo a passo, a gente vai ter 3 passos que a gente vai ter que colocar em prática, e se você aplicar todos eles, você vai ter um exercício que vai ser eficiente e que vai ser fácil de ser executado. Você vai precisar de paciência, você vai precisar praticar bastante, mas ele vai ser fácil de ser executado, beleza? Então, qual que seria o primeiro passo?
O primeiro passo, ele na verdade vai ser uma regra que você vai ter que seguir, não para deixar o teu exercício mais fácil, mas para garantir que o teu exercício está sendo eficiente. Então lembra que eu falei que quando você executar o self-talk, você tem que executar ele de uma maneira em que você vai estar falando inglês sozinho, mas exatamente da mesma maneira em que você falaria com outras pessoas? Então essa regra vai garantir que isso está acontecendo. E para você entender a importância dessa regra, eu vou te mostrar qual que é o problema que a gente quer evitar lá no futuro. Então, você provavelmente já ouviu muitas pessoas com a seguinte reclamação. Talvez você mesmo já tenha enfrentado esse problema. Então, aquelas pessoas que falam que elas já sabem muito, elas já têm um bom conhecimento em inglês, por exemplo, se elas pegar um texto, elas conseguem ler aquilo, às vezes elas conseguem até entender um áudio em inglês, mas na hora de falar, elas têm um branco, elas tentam formar uma frase, mas as palavras não vêm na cabeça dela. Então, por que esse branco acontece? Esse branco acontece simplesmente porque elas não estudaram da maneira correta. O que acontece é que é muito comum alunos aprenderem regras gramaticais, palavras aleatórias, aí eles simplesmente combinam essas palavras e essas regras e formam frases em inglês. E quando eles estão fazendo isso, é claro que a atividade está sendo produtiva, eles estão aprendendo inglês, mas não está sendo tão produtiva quanto poderia ser. Porque embora eles estejam usando essas palavras e essas regras para formar frases em inglês, eles não estão utilizando o inglês da maneira que ele é utilizado no nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia nós não utilizamos o inglês ou qualquer outro idioma para formar frases. Nós utilizamos o inglês para descrever o nosso pensamento. Então o que acontece é que um aluno está, por exemplo, estudando o verbo to be, e aí ele começa a formar frases do tipo John is intelligent, John is an engineer, John is from Brazil. Só que ele não conhece esse John que ele está descrevendo, ele está simplesmente formando frases aleatórias. Só que quando ele for utilizar o verbo to be no dia a dia dele, e ele vai precisar utilizar, ele vai ter que utilizar o verbo to be para descrever o pensamento dele. Só que ele não fez isso no exercício dele. E eu não estou falando aqui em pensar em inglês, não. Eu estou falando em pensar em alguma coisa e utilizar o inglês para descrever o teu pensamento. Então, o que esse aluno poderia fazer para praticar o verbo to be de uma maneira eficiente é, ao invés de descrever o John, que ele não conhece, ele está simplesmente inventando, ele poderia pensar em alguém que ele conhece. Então, por exemplo, nesse exato momento eu poderia pensar no meu irmão e aí formar frases muito semelhantes. My brother is intelligent, my brother is an engineer, my brother is from Brazil. Você percebe que são as frases que esse aluno imaginário agora formou e as frases que eu acabei de formar são muito semelhantes. Só que a diferença é que eu pensei em alguém que eu conheço, eu pensei em alguma coisa e eu descrevi aquilo com o meu inglês. Então é muito importante que vocês sempre façam isso quando vocês estiverem praticando inglês. E por que vocês têm que fazer isso? Porque nós temos um princípio básico na comunicação que é a troca de informação. E sempre que você estiver praticando o teu inglês ou qualquer outro idioma, você tem que garantir que esse princípio está no teu exercício. Então, o que seria essa troca de informação? Você percebe que quando eu estou falando alguma coisa, não importa qual seja o idioma, eu estou sempre primeiro pensando em alguma coisa e aí eu simplesmente utilizo o idioma para entregar o meu pensamento para alguém. Eu formo uma informação e aí o idioma é simplesmente uma ferramenta para me entregar essa informação para alguém. E quando eu escuto alguma coisa, eu estou utilizando o idioma para entender, para receber aquela informação. Então você percebe que a gente sempre está utilizando um idioma para entregar e receber informação. E quando você estiver praticando um idioma, você tem que colocar esse princípio em prática, porque aí você vai estar praticando o idioma exatamente da mesma maneira em que você vai utilizar ele no futuro para se comunicar, beleza? E como aqui o nosso foco é o desenvolvimento da fala, então você tem que focar na entrega de informação. Você tem que sempre pensar em alguma coisa, formar uma informação e utilizar o inglês para descrever aquilo, tá? Então, basicamente, você vai entregar informações reais. Você nunca vai criar frases. E dessa maneira, você vai garantir que o teu exercício é eficiente, ok? Só que, como eu falei, esse primeiro passo vai ser para você garantir a eficiência. Agora que a gente vai entrar na parte da facilidade. Então, nesse exato momento, se você for tentar responder alguma pergunta em inglês, se você for tentar falar alguma coisa em inglês, é bem provável que você sinta dificuldades, a não ser que você seja um aluno mais avançado
é claro. Então, aqui entra a grande vantagem de a gente estar simplesmente praticando a nossa fala e a gente estar fazendo isso sozinho. Porque se você estiver conversando com outra pessoa e você não souber como dizer alguma coisa, você não vai poder parar para pesquisar pelas palavras que você não sabe, pelas regras que você não sabe, e muitas vezes a pressão de você ter alguém na tua frente não vai deixar você pensar e criar a tua frase. Só que aqui no nosso exercício você vai poder fazer isso, e esse que vai ser o passo número 2. Então, sempre que você tentar responder alguma coisa e você não souber como formar aquela frase, não tem problema. Você vai parar e você vai pesquisar por tudo aquilo que você precisar e você vai levar o tempo que for necessário para formar a tua frase, sempre respeitando o passo número 1. Então você vai pensar em alguma coisa e você vai formar aquela frase. E aos poucos você vai formar todas as frases que vão ser necessárias para você responder a pergunta que você está tentando responder. Só que aí você deve estar pensando, tá, mas aqui eu não estou me comunicando de uma forma natural, ainda mais se você for um aluno iniciante, você vai formar as frases bem devagar e você vai pensar, pô, eu não estou praticando a minha fala. Só que é aqui que já entra o passo número 3, que vai ser a repetição. Então você nunca vai praticar esse exercício simplesmente uma vez. Não, você vai praticar ele diariamente. E aí, o que acontece é que se no primeiro dia você levou, por exemplo, 30 minutos para formar somente 10 frases, isso não é um problema, porque você pode apostar que se ontem você levou 30 minutos para formar 10 frases, hoje você vai conseguir formar as mesmas 10 frases em muito menos tempo. E amanhã vai ser mais rápido e depois vai ser mais rápido, até que vai chegar um ponto em que todo o tempo que você vai levar é o tempo necessário para você pronunciar essas frases. Só que quando você estiver fazendo isso, você não vai estar simplesmente memorizando essas frases. Não, você vai estar aprendendo palavras novas, você vai estar aprendendo a como descrever o teu pensamento em inglês, você vai estar praticando a tua pronúncia, você vai estar desenvolvendo a tua fala como um todo. E cada vez vai ficar mais fácil para você responder essas perguntas em inglês, beleza? Então, o ponto é que você não precisa tentar responder todos os dias uma pergunta nova, você não precisa tentar falar fluentemente todos os dias. Não, tenha paciência, escolha uma pergunta e trabalhe na resposta dessa pergunta o tempo que for necessário até você conseguir expressar o teu pensamento com fluência, até você conseguir dar uma boa resposta para aquela pergunta. Qual que seria o meu conselho para vocês? Então, eu mesmo trabalho no meu curso com os meus alunos com somente uma pergunta por semana. É claro que essa é uma pergunta ampla, como por exemplo, o que você normalmente faz no teu dia a dia ou o que você vai fazer nas próximas férias. Então, quando você tem uma pergunta ampla assim, os alunos vão ter que criar várias frases, aí eles vão ter palavras que vão se repetir nas frases e eles vão ter padrões que vão se repetir. Então, cada vez que eles vão formando uma frase, essa frase vai criando uma base para a próxima frase e vai ficando mais fácil. Aí eles trabalham nessa pergunta durante toda uma semana e é claro que quando eles começam é um pouco difícil, mas aí eles vão se desenvolvendo e aí no final da semana eles estão conseguindo responder essa pergunta com fluência. Então eu aconselho que você faça da mesma maneira. Como eu falei, você não precisa responder uma pergunta diferente por dia. Não, tenha paciência, escolha uma pergunta e trabalhe no desenvolvimento dessa pergunta o tempo que for necessário. Se você fizer, por exemplo, como os meus alunos, e você escolher uma pergunta ampla por semana, você vai praticar ela e dentro de 1, 2, 3 semanas você vai estar conseguindo falar sobre 1, 2 ou 3 assuntos diferentes. Se você parar para pensar, isso é muito rápido, porque pessoas que estudam sem o self-talk estudam por meses até anos e elas não conseguem falar inglês. Chega na hora de falar e é como eu falei anteriormente, elas têm aquele branco, mas com o self-talk não. Quando você pratica dessa maneira, você aprende algo e você está pronto para utilizar aquilo no teu dia a dia, porque quando você for conversar com alguém em inglês, você vai fazer exatamente aquilo que você estava fazendo quando você estava praticando inglês, ok? Então, tudo é muito simples, tudo o que você tem que fazer é ter paciência e colocar todos esses 3 passos em prática e os resultados vão vir, beleza?
Então, um último ponto bem rapidinho que eu gostaria de falar com vocês é o desconforto que vocês vão sentir quando vocês começarem a colocar essa técnica em prática. Então, o que acontece aqui? Caso vocês não sejam alunos mais experientes, quando vocês forem formar as primeiras frases de vocês em inglês, vocês vão perceber que isso é muito desconfortável. Mas eu aconselho vocês a não desistirem, insistam, tá? Porque esse desconforto não está acontecendo por causa da técnica. Esse desconforto está acontecendo porque vocês estão falando inglês, vocês estão falando em outro idioma. Se vocês fossem praticar com um professor de inglês ou com um falante nativo de inglês, eu posso garantir para vocês que o desconforto seria ainda maior, porque vocês não teriam o tempo necessário para formar a frase de vocês e vocês não poderiam pesquisar pelas palavras que vocês precisariam. Então, com o self-talk, isso é desconfortável, mas ele é mais fácil do que praticar com outras pessoas, porque aqui você faz tudo no teu tempo, ok? Você só precisa colocar esses 3 passos em prática e os resultados vão vir, beleza? Então, pessoal, eu espero que tudo isso tenha ficado muito claro, mas é como eu sempre falo nas minhas aulas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar vocês da melhor maneira possível. E não se esqueçam que em 2 dias nós vamos ter a nossa próxima aula, onde eu vou explicar para vocês em detalhes como que vocês podem trabalhar no desenvolvimento da compreensão de vocês. O famoso listening, que eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixem aquele like, também deixem nos comentários qual foi a opinião de vocês. Toda crítica e sugestão é bem-vinda, ok? Então, obrigado por assistirem o vídeo até o final e vejo vocês na próxima aula. See you guys!